Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos o IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. É isso aí. Hoje é 2 de junho de 2025 e o assunto de hoje, bom, tá na boca do povo, nos anúncios, em todo lugar, 5G. Ah, o famoso 5G. Promessas mil, né? Exato. Promete um futuro superconectado, velocidade incrível, revolução. Mas assim, o que é essa tecnologia de verdade? Será que entrega mesmo tudo isso? É uma ótima pergunta, porque tem muito hype, né? Demais. Então hoje a gente vai fundo nas fontes para entender o 5G. Desde os detalhes técnicos, como funciona, até a implementação aqui no Brasil, o contexto global e, claro, as controvérsias. A missão é separar o joio do trigo, o sinal do ruído, ver o que é fato e o que é, bom, marketing. Perfeito. Então vamos começar desempacotando isso. Para entender o 5G, acho que vale a pena dar um passinho atrás, né? Como chegamos até aqui? Com certeza. É fundamental ver a revolução. Lembra do 1G, aquele tijolão? Era só a voz analógica. Lembro. E pesado pra caramba. Pois é. Aí veio o 2G, que trouxe o digital, o SMS. Foi uma revoluçãozinha já. Mandar torpedos era o auge. Exato. Depois o 3G, que começou a trazer a internet para o celular de um jeito mais usável. Foi quando a gente começou a navegar de verdade fora de casa. Sim, abriu as portas para a internet móvel. E aí veio o 4G, que está aí até hoje firme e forte para muita gente. Esse sim transformou o celular num computador de bolso. Streaming, apps complexos, videoconferência. O 4G realmente mudou o jogo. A gente faz quase tudo pelo celular hoje por causa dele. Sem dúvida. Então, a pergunta é, se o 4G já é tão bom, o que o 5G prometeu de tão diferente assim? Quais eram os grandes objetivos para justificar essa nova geração? Boa. O que ele tinha que entregar a mais? Basicamente, a gente pode resumir em 4 grandes pilares, 4 promessas principais. A primeira, claro, é a velocidade. Muito maior, né? É o que mais falam. Exato. Teoricamente, a gente fala de 1 a 10 gigabits por segundo, GBps. Isso pode ser, sei lá, mais de 100 vezes mais rápido que o 4G médio aqui no Brasil, que fica ali na casa dos 19 megabits por segundo. Caramba, 100 vezes? É tipo baixar um filme em segundos. E essa é a promessa. Na teoria, sim. Baixar arquivos gigantes, muito rápido, streaming em altíssima resolução, sem engasgar. Uau! Ok, velocidade é um ponto. Qual o segundo? O segundo é a latência ultra baixa. Esse é um ponto-chave, talvez até mais importante que a velocidade para certas aplicações. Latência. É o tempo de resposta, certo? O lag. Precisamente. O tempo que um comando leva para ir e voltar da rede. No 4G, a gente fala de uns 30 a 100 milissegundos, dependendo da situação. O 5G promete chegar a 1 milissegundo. 1 milissegundo é quase instantâneo. E para que isso é tão importante? Pense em aplicações em tempo real. Carros autônomos se comunicando, cirurgia remota onde o médico precisa de resposta tátil imediata, games online sem nenhum atraso, realidade virtual e aumentada muito mais imersivas. Faz sentido. Qualquer atrasinho aí pode ser crítico. Exato. O terceiro pilar é a capacidade massiva, a capacidade de conectar muito, mas muito mais dispositivos ao mesmo tempo na mesma área. Ah, isso é para tal da internet das coisas, né? IoT. Exatamente. O 4G dá conta de uns 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, mais ou menos. O 5G foi projetado para suportar até 1 milhão. 1 milhão? Nossa senhora, é sensor, câmera, geladeira, tudo conectado ao mesmo tempo. Essa é a ideia. Cidades inteligentes, indústria 4.0, tudo se comunicando. O 4G simplesmente não aguentaria essa densidade toda. Entendi. E o quarto pilar? Eficiência energética. A ideia é gastar menos energia por bit transmitido. Pode parecer menos glamuroso, mas é super importante para a sustentabilidade da rede e para a duração da bateria dos dispositivos, especialmente os de IoT que ficam ligados direto. Ok, então. Velocidade altíssima, latência quase zero, conectar tudo ao mesmo tempo e gastar menos energia. As promessas são realmente grandes. Agora, a pergunta de 1 bilhão. Como eles conseguem fazer isso? Qual a mágica? Bom, não é mágica, é física e engenharia. Principalmente o uso de novas faixas de frequência do espectro de rádio. O 4G usa faixas mais baixas. O 5G abre um leque muito maior.
Ah, aquelas histórias das bandas baixas, médias e altas? Exatamente. Vamos lá, bandas baixas, abaixo de 1 GHz. Essas são parecidas com as do 4G e da TV digital. O sinal vai longe, atravessa paredes bem, ótimo para cobrir áreas rurais, grandes extensões e dentro de prédios. O lado ruim, a velocidade não é tão alta quanto o potencial máximo de 5G. Entendi. Cobertura boa, velocidade nem tanto. Isso. Depois vem as bandas médias, entre 1 e 6 GHz. Aqui está o filé para a maioria das aplicações urbanas. É um bom equilíbrio entre cobertura e capacidade e velocidade. A famosa faixa de 3,5 GHz, que foi a principal leiloada no Brasil para o 5G puro, está aqui. Ah, então o 5G que a gente mais usa nas cidades provavelmente está nessa faixa. Muito provavelmente, sim. É o meio termo ideal. E aí vem as estrelas da velocidade. As tais ondas milimétricas, MM-Wave. Elas mesmas. Bandas altas, acima de 24 GHz. Aqui o negócio fica sério em termos de velocidade e latência mínima. É onde você consegue aqueles gigabits por segundo. Uau! Mas tem um porém, né? Sempre tem. Sempre tem. O alcance dessas ondas é curtíssimo, coisa de poucas centenas de metros, e olhe lá. E elas têm muita dificuldade em atravessar obstáculos. Uma parede, uma árvore, até chuva forte pode atrapalhar o sinal. Putz, então para usar essa velocidade máxima, eu tenho que estar praticamente do lado da antena e sem nada na frente? Basicamente isso. Por isso, o MM-Wave é mais pensado para locais de altíssima densidade de uso, como estádios, aeroportos, centros de convenções ou para aplicações industriais muito específicas, e não para cobertura ampla. Entendi. Não é só usar a frequência nova, né? Tem mais tecnologia envolvida. Ah, sim. Tem o Massive MIMO. MIMO significa Multiple Input, Multiple Output. Basicamente, é usar muitas antenas pequenas na torre de celular, na estação rádio base. E para que tanta antena? Para poder transmitir e receber múltiplos fluxos de dados ao mesmo tempo para vários usuários na mesma frequência. Aumenta muito a capacidade e a eficiência da rede. E tem também o beamforming. Formar feixe? Isso. Em vez da antena irradiar o sinal em todas as direções, como uma lâmpada, o beamforming direciona o sinal de rádio como um feixe, tipo um laser, diretamente para o seu dispositivo. Ah, que nem um holofote seguindo o ator no palco. Ótima analogia. Isso melhora a qualidade do sinal para você, reduz a interferência para outros usuários e economiza energia. É uma tecnologia bem inteligente. Bem complexo, mas fascinante como funciona. Ok, entendi da base técnica. Agora vamos para a parte que mexe com a imaginação. E talvez com a frustração. As promessas versus a realidade. É aqui que o caldo engrossa um pouco. A gente ouviu falar de cirurgia remota feita por robô controlado a quilômetros de distância, carros 100% autônomos que não batem nunca, cidades inteligentes funcionando sozinhas. Isso já existe por aí, rodando em 5G? Olha, houve muito marketing exagerado. A realidade, como sempre, é bem mais complexa. Vamos pegar a cirurgia remota. O 5G pode fornecer a conexão de baixa latência essencial. Pode. Mas e a confiabilidade absoluta dessa conexão? E os robôs precisos, e a segurança contra hackers, e a regulamentação médica? São tantas outras peças. Entendi. O 5G é só um cano rápido, mas precisa de muito mais coisa passando por ele de forma segura e confiável. Exato. E carros autônomos, mesma coisa. Eles precisam funcionar perfeitamente bem, sem conexão, usando os próprios sensores e inteligência. A conexão 5G pode ajudar com atualizações, comunicação entre carros, V2V, ou com a infraestrutura V2I. Mas o carro não pode depender dela para frear ou desviar de um obstáculo. Imagina se o sinal cai na hora H. Deus me livre, seria um caos. Então, o 5G habilita ou potencializa essas coisas, mas ele não é o único fator, nem talvez o principal em alguns casos. Muitas promessas dependiam e ainda dependem de inovações em outras áreas que não andaram tão rápido quanto a conectividade. Fez sentido. Foi mais um olha o que será possível do que olha o que já é possível. Perfeitamente. E falando em realidade, vamos trazer para o nosso quintal. O Brasil. A gente ouve falar do 5G puro, do 5G de verdade.
Como está isso na prática por aqui? Porque teve aquela fase inicial, o tal do 5G DSS, né? Que não era bem 5G. Exato. Tivemos duas fases, basicamente. A primeira foi o 5G não standalone, NSA, que muitas vezes usava a tecnologia DSS, Dynamic Spectrum Sharing. Isso significa que ele usava a mesma infraestrutura, o mesmo núcleo da rede 4G e compartilhava dinamicamente o espectro entre 4G e 5G. Era tipo um 4G turbinado? É uma boa forma de ver. Era mais rápida de implementar para as operadoras porque aproveitava muita coisa que já existia. Dava uma velocidade maior que o 4G, sim, mas não entregava a baixa latência e a capacidade massiva prometidas pelo 5G completo. Era mais um upgrade do 4G do que uma rede nova. E o 5G puro? Esse é o 5G Standalone, SA. Ele usa uma infraestrutura totalmente nova e independente do 4G, com um núcleo de rede próprio. É esse que pode, teoricamente, entregar todo o potencial do 5G. Velocidade alta, latência ultra baixa, capacidade massiva. É o 5G de verdade que foi viabilizado pelo leilão da faixa de 3,5 GHz aqui no Brasil. E esse 5SA, ele já está disponível? A gente já usa ele? Sim, ele está autorizado e sendo implementado desde meados de 2022. Começando pelas capitais, mas a cobertura ainda é o grande gargalo. Gargalo em que sentido? Não está em todo lugar. Exato. Segundo dados recentes da Anatel, a cobertura do 5G SA ainda está limitada a cerca de 18% das cidades brasileiras. E mesmo nas cidades onde está disponível, a cobertura não é total. Ela se concentra mais em áreas de maior interesse econômico, bairros centrais, regiões mais populosas. Então não adianta ter um celular 5G se eu moro num bairro mais afastado ou numa cidade menor. Provavelmente não vou pegar o sinal SA. Provavelmente não. Ou o sinal vai ser bem fraco e instável. Existe um cronograma da Anatel para expansão, mas leva tempo e exige muito investimento em infraestrutura, instalar novas antenas. E na prática, mesmo onde tem o sinal... Tem mais. Tem. Testes feitos por veículos de imprensa e usuários mostram que a experiência ainda varia muito. O sinal pode ser instável, cair para 4G com frequência, e a velocidade nem sempre atinge aqueles gigabits prometidos. Às vezes, as próprias operadoras podem limitar a velocidade nos planos mais básicos. Putz, então pode acontecer de, em alguns momentos, o 4G que já está mais maduro e estável ser até melhor? Pode acontecer, sim. Depende muito do local, do horário, do seu plano, do seu aparelho. Não é uma garantia absoluta de que o 5G SA vai ser sempre superior ao 4G em todos os aspectos na experiência real do dia a dia hoje. Entendi. E falando em aparelho, aquele ícone 5G que aparece na tela do celular, ele garante que eu estou usando a rede SA, a rede pura? Nem sempre. Aí entra uma confusãozinha. O ícone pode significar coisas diferentes dependendo da operadora e da situação. Às vezes, ele indica que você está conectado à rede 5G, seja SA ou NSS. Outras vezes, ele pode indicar apenas que uma rede 5G está disponível ali na área, mesmo que você ainda esteja conectado no 4G. Então é mais um potencialmente 5G do que conectado no 5G. Pode ser. As operadoras têm explicações variadas para isso. O ideal seria ter ícones diferentes, talvez, para SA e NSA, mas não é o padrão. Complicado para o usuário saber o que está usando de fato. E outra coisa que muita gente reclama, bateria. O 5G gasta mais bateria mesmo? É uma percepção comum e tem fundamento. Primeiro, o próprio hardware do modem 5G pode consumir um pouco mais. Segundo, e talvez principal, o celular fica constantemente buscando o sinal 5G. Se o sinal for fraco ou instável, essa busca consome bastante energia. Ele fica tentando conectar, não consegue, volta para o 4G, tenta de novo. Entendi. Fica naquele vai, não vai e a bateria vai embora. Exatamente. Por isso, uma dica que muita gente dá e que faz sentido é se você está num lugar onde o sinal 5G é ruim ou se você precisa desesperadamente economizar bateria, vai nas configurações do celular e desativa o 5G temporariamente. Força ele a usar só o 4G. Boa
Boa dica. E antes de mudar de assunto, você mencionou IoT. Tem um tipo específico de 5G para isso, né? Menos potente. Tem sim. É o chamado 5G RedCap, que significa Reduced Capability. É uma versão mais leve, mais simplificada do 5G. Leve em que sentido? Ela não entrega aquela velocidade máxima de gigabits do 5G completo, mas oferece mais velocidade e menor latência que as tecnologias 4G voltadas para IoT, como o LTE-M e o NB-IoT. E o principal, é mais barato de implementar nos dispositivos e consome bem menos energia. Ah, perfeito para coisas que não precisam de tanta velocidade, mas precisam de boa conexão e bateria duradoura. Tipo o quê? Pensa em wearables, como relógios inteligentes, pulseiras fitness, sensores industriais, monitoramento agrícola, câmeras de segurança, terminais de ponto de venda. Coisas que precisam de uma conexão melhor que o 4G básico para IoT, mas não precisam da potência toda do 5G de celular. Faz todo sentido ter uma versão intermediária. E isso já está rolando no Brasil? Já existem testes e pilotos, sim. As operadoras e fabricantes de equipamentos estão começando a explorar o RedCap por aqui. É uma parte importante do ecossistema 5G que talvez não receba tanto alarde quanto o 5G para smartphones, mas é fundamental para viabilizar a IoT em larga escala. Interessante. Bom, saindo um pouco da tecnologia pura e entrando em contextos mais amplos. As fontes que a gente analisou mencionam que o 5G teve até raízes militares e foi o centro de uma disputa geopolítica pesada, né? Principalmente entre Estados Unidos e China, envolvendo a Huawei. Sim, essa é uma parte bem tensa da história do 5G. Historicamente, muitos avanços em telecomunicações tiveram um empurrãozinho, digamos assim, de interesses militares ou estratégicos dos governos. Tipo a própria internet, né? Que começou com a ARPANET, um projeto de defesa americano. Exatamente. E o 5G foi visto, desde o início, como uma tecnologia de infraestrutura crítica. Fundamental para a economia do futuro, mas também para a defesa, para a inteligência, para a segurança nacional. Quem dominasse o 5G, dominaria a próxima era da comunicação. E aí entrou a Huawei. Aí entrou a Huawei, uma gigante chinesa que se tornou líder global no fornecimento de equipamentos para a infraestrutura de rede 5G. Eles ofereciam tecnologia avançada, muitas vezes a preços mais competitivos que os concorrentes europeus, como Ericsson e Nokia. E os Estados Unidos não gostaram disso. Nada disso. O governo americano, especialmente sob a administração Trump, começou a levantar fortes preocupações sobre a segurança desses equipamentos. A alegação principal era que a Huawei, por ser uma empresa chinesa, poderia ser obrigada pelo governo de Pequim a inserir backdoors nos equipamentos, permitindo espionagem ou até mesmo a sabotagem das redes de comunicação de outros países em caso de conflito. Nossa, acusações bem graves. E a Huawei e a China? Negaram veementemente. A Huawei sempre afirmou ser uma empresa privada, independente do governo e que nunca faria nada para prejudicar a segurança de seus clientes. Argumentaram que as acusações eram sem provas concretas e tinham motivação política e comercial, uma tentativa dos Estados Unidos de frear o avanço tecnológico da China e proteger suas próprias empresas ou as de seus aliados. Uma guerra comercial e tecnológica disfarçada de preocupação com segurança. É o que a China e a Huawei alegaram. Os Estados Unidos, por outro lado, mantiveram a posição, baniram o uso de equipamentos da Huawei em suas redes 5G e pressionaram fortemente países aliados a fazerem o mesmo, criando uma divisão. O Reino Unido baniu, outros países europeus impuseram restrições. E o Brasil ficou no meio desse fogo cruzado, né? Exatamente. O Brasil tem relações comerciais importantes, tanto com os Estados Unidos quanto com a China, e as operadoras brasileiras já usavam muitos equipamentos da Huawei nas redes 3G e 4G. Houve muita pressão dos dois lados. No fim, o governo brasileiro optou por não banir a Huawei do leilão do 5G, mas estabeleceu algumas regras de segurança e exigência de redes privativas separadas para o governo. Foi uma solução meio termo, então. Foi uma tentativa de equilibrar os interesses.
Mas é importante frisar, como você disse, que a gente está aqui relatando as alegações e os eventos descritos nas fontes sem tomar partido. É um episódio complexo, com muitas camadas geopolíticas e econômicas por trás da tecnologia. Criou-se quase uma cortina de ferro digital. Complicado mesmo. E falando em polêmicas, tem outra que sempre surge quando se fala em novas tecnologias de celular: a saúde. Muita gente ficou e ainda fica preocupada com a radiação das novas antenas 5G. Isso tem fundamento? É mais perigoso que o 4G? Esse é um tema que gera muita ansiedade, né? E muita desinformação também, infelizmente. Vamos tentar esclarecer com base no que a ciência diz majoritariamente. Por favor. Primeiro, é crucial entender o tipo de radiação. A radiação usada em telecomunicações, rádio, TV, celular 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, é a radiação de radiofrequência, RF. Ela é não ionizante. Não ionizante. O que isso significa? Significa que ela não tem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos ou moléculas. Ou seja, ela não consegue quebrar ligações químicas no nosso DNA e causar mutações da forma como a radiação ionizante faz, como os raios-x, raios gama ou a radiação nuclear. Ah, então é diferente da radiação de um exame médico ou de um acidente nuclear. Completamente diferente em termos de mecanismo de interação com o corpo. O principal efeito biológico conhecido da radiação RF em níveis altos é o aquecimento dos tecidos. É o mesmo princípio do forno de micro-ondas, mas as antenas de celular operam em níveis de potência milhões de vezes mais baixos, muito abaixo do limite que causaria um aquecimento significativo ou perigoso. Mas e o risco de câncer? A OMS classificou a RF como possivelmente carcinogênica, não foi? Foi, e essa classificação gera muita confusão. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ARC, ligada à OMS, colocou a RF no grupo 2B, possivelmente carcinogênico para humanos. Só que é preciso entender o que significa essa categoria. O que significa? Significa que existe uma evidência limitada de carcinogenicidade em humanos e evidência menos que suficiente em animais de laboratório. Ou seja, a ligação é considerada fraca, inconclusiva ou não se pode descartar totalmente a possibilidade com base nos estudos disponíveis até aquele momento. A classificação é de 2011. E o que mais está nessa categoria 2B, só para a gente ter uma ideia? Tem coisas bem comuns. Café, embora depois reavaliado, vegetais em conserva, picles, trabalho em turno noturno, extrato de aloe vera. Aloe vera? A babosa? Sério? Mas que não se pode excluir a possibilidade com 100% de certeza com os dados atuais. E mais pesquisa é necessária. É uma classificação bem cautelosa. Substâncias comprovadamente carcinogênicas, como tabaco e amianto, estão no grupo 1. Entendi. Então, não há provas fortes de que o 5G cause câncer. Exato. Estudos extensos foram feitos ao longo de décadas sobre RF e saúde, incluindo os níveis usados por tecnologias anteriores como 2G e 3G, que expunham mais o usuário perto da cabeça. A grande maioria dos estudos de boa qualidade não encontrou ligação causal consistente entre a exposição a RF dentro dos limites de segurança internacionais e efeitos adversos à saúde, incluindo câncer. E o 5G, por usar frequências novas, inclusive as milliwave, não muda isso? As frequências mais altas, milliwave, são absorvidas de forma ainda mais superficial pelo corpo, basicamente na pele. Elas penetram menos que as frequências mais baixas do 4G. E como falamos, o 5G é mais eficiente energeticamente. Para transmitir a mesma quantidade de dados, a exposição total pode até ser menor, se o volume total de dados não explodir, claro. E aquelas teorias malucas que ligaram o 5G à Covid-19? Totalmente infundadas. Pura teoria da conspiração sem nenhuma base científica. Vírus causam doenças virais, ondas de rádio não. Infelizmente, esse tipo de desinformação se espalha rápido. E tem gente que lucra com esse medo, né? Vendendo adesivos, capinhas protetoras. Com certeza. Existe um mercado que explora esse medo, vendendo produtos que prometem bloquear ou neutralizar a radiação, mas que geralmente não têm nenhuma eficácia comprovada cientificamente. É importante ter um olhar crítico. Ok, então, resumindo a questão da saúde. A ciência predominante hoje indica que o 5G, operando dentro dos limites de segurança estabelecidos internacionalmente, não apresenta riscos comprovados à saúde e não é mais perigoso que as tecnologias anteriores, certo? É um bom resumo da posição das principais agências de saúde e órgãos reguladores ao redor do mundo.
A pesquisa continua, claro, mas até agora não há evidência forte que justifique o alarme. Ufa, um pouco de clareza nesse ponto ajuda. Bom, chegamos ao fim da nossa análise. Qual o balanço final do 5G até agora? Foi muito barulho por nada ou valeu a pena? Olha, barulho por nada talvez seja o exagero. O 5G é, sim, tecnicamente superior ao 4G em vários aspectos. A tecnologia funciona, as capacidades estão lá. O problema foi o tamanho do barulho inicial, o hype. As expectativas foram infladas demais. Demais. Para a maioria dos usuários comuns no dia a dia, a diferença na experiência com o smartphone não foi tão revolucionária assim. O 4G já era muito bom para vídeos, redes sociais, mensagens. Para muita gente, já dava conta do recado. E para as operadoras, o investimento bilionário valeu a pena? Aí é que está a grande questão. O retorno sobre esse investimento gigantesco em espectro e infraestrutura tem sido mais difícil do que elas esperavam. Monetizar o 5G, encontrar aplicações que realmente precisem dele e que os clientes, sejam pessoas ou empresas, estejam dispostos a pagar mais por isso, ainda é um desafio. Entendi. A tecnologia chegou, mas o modelo de negócio ainda está tentando se encontrar. Exatamente. E enquanto a gente ainda está, de certa forma, digerindo e implementando o 5G de verdade, já tem gente falando e trabalhando no 6G. Já, mal pegou o 5G direito e já vem o 6G. Pois é, a pesquisa e desenvolvimento nunca param. O 6G está previsto lá para 2030, mais ou menos. E as promessas, as promessas são ainda maiores. Tipo o quê? O que mais dá para prometer? Falam em velocidades até 50 vezes maiores que o pico do 5G. Latência na casa dos microsegundos. 1000 vezes mais rápido que o milissegundo do 5G. Uso integrado de satélites para cobertura global onipresente. Inteligência artificial nativa na rede para otimizar tudo. Meu Deus, parece coisa de outra dimensão. E o Brasil já está de olho nisso. A Anatel já planeja iniciar discussões, consultas públicas, pensando no futuro leilão de frequências para o 6G. Mas aí fica a pulga atrás da orelha, né? Será que não vamos repetir o ciclo do 5G? Hype gigantesco, promessas mirabolantes e depois uma realidade mais modesta, pelo menos no início. E a grande preocupação? Aprender com a experiência do 5G para ter expectativas mais realistas e um desenvolvimento mais focado em aplicações práticas para o 6G. Faz todo sentido. Então, para fechar nossa conversa, o que tudo isso significa? O 5G é sim uma tecnologia poderosa, uma evolução importante, mas a sua implementação enfrenta desafios bem reais de infraestrutura, custo, e as promessas precisam ser vistas com um olhar bem crítico. Exato. O Brasil está nesse caminho, avançando na implementação do SA, mas ainda tem muito chão pela frente para que os benefícios cheguem de forma ampla e consistente para todo mundo. E talvez o maior legado do 5G não seja nem a velocidade no celular, mas sim a base que ele cria para futuras inovações na indústria, nas cidades, na IoT. Coisas que a gente talvez nem imagine ainda. Pode ser. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Vendo essa trajetória do 5G, com tanto alarde inicial, e uma entrega que, para o usuário comum, foi mais pé no chão, e já ouvindo as promessas ainda mais grandiosas do 6G batendo na porta, como que a gente deve avaliar a próxima grande onda tecnológica que for anunciada? Seja ela qual for. Que perguntas a gente precisa fazer, como usuários, como sociedade, antes de simplesmente embarcar na empolgação e no marketing? Ótima provocação para a gente pensar. É preciso separar o sinal do ruído, como a gente se propôs a fazer hoje. Exatamente. E aí, pessoal que nos ouve, o que mais chamou a atenção de vocês nessa nossa exploração do 5G? Concordam com a análise? Têm experiências diferentes com a rede? Deixem seus comentários. E se gostaram de investigar esse tema com a gente, não esqueçam de curtir e compartilhar. Isso ajuda muita gente a continuar a trazer dessas análises. Com certeza. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima!